Nós vamos continuar hoje com a nossa série Administração da Vida, cuidando daquilo que não é nosso. E hoje, Dia dos Pais, aquilo que não é nosso, nós vamos falar sobre os filhos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que bom que o Senhor deu a tantos aqui esse privilégio de sermos pais. Muito obrigado também porque o Senhor deu a todos nós aqui o chamado e os recursos para sermos como o Senhor, um Pai misericordioso. Então nós te louvamos por isso e pedimos, como filhos, que o Senhor atue nos próximos minutos, mostrando-nos com clareza os desafios e o caminho para sermos cada vez mais parecidos com o Senhor, Pai de misericórdia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Há uns 40 anos, fez muito sucesso um filme. O título dele era Pai Patrão. Alguém assistiu esse filme aqui? Ou leu o livro? Alguém? A infalível e inefável Maria Helena. Muito bem. Alguém mais leu ou assistiu? Ninguém. Bem, esse filme, ele foi baseado num livro escrito por um italiano, Gavino Leda. Gavino cresceu no interior da Sardenha, uma região bem ao sul da Itália. Estamos falando dos anos 60, início dos anos 70, uma região agropastoril, muito afastada dos grandes centros. E ele cresceu, e aos 6 anos, quando ele quis ir para a escola, o pai dele disse: nada disso, você não vai para a escola não. O lugar de meu filho é aqui, no campo, me ajudando. E ali se intensificou um processo que já vinha acontecendo nos anos anteriores de Gavino. Ele teve um pai. É difícil você imaginar um pai mais autoritário, mais ditador. Aquele homem que fazia tudo ao seu redor, do seu jeito, inclusive seus filhos. E aquela relação, ele acabou ficando analfabeto. O tempo passou, quando chegou por volta dos 18 anos, ele foi para o exército. Ali ele ficou livre daquela relação altamente totalitária, mas depois de um tempo ele voltou e nesse tempo ele começou a aprender a ler e o livro narra a tensão e os efeitos sobre uma criança, sobre uma pessoa inteligente, criativa, afável, os efeitos sobre essa pessoa, sobre essa personalidade. E o caminho que ele teve que encontrar para não permitir que ele fosse para a geração seguinte aquilo que o pai dele estava sendo para ele. Por isso o título do filme e do livro é Pai Patrão. Pai Patrão. Hoje, então, eu quero conversar com vocês sobre Pai Mordomo. Eu quero dar esse título à nossa reflexão, totalmente conectado com o título da série que nós estamos estudando. Nós estamos estudando sobre mordomia cristã, sobre como cuidar daquilo que não é meu. E o mordomo, o termo mordomo, é uma das figuras usadas nas Escrituras
para referir-se ao nosso papel, a quem Deus espera que nós sejamos. Lucas capítulo 12, versículos 42 a 44, eu quero começar com esse texto. Jesus disse: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. O mordomo é uma figura bíblica. Hoje não é muito usada, é difícil nós falarmos no nosso dia a dia sobre mordomos, exceto a palavra mordomia, no sentido de certas pessoas que querem ser servidas, querem receber suas mordomias. Mas no sentido aqui que Jesus está usando, o mordomo é quem? A palavra no grego, oikonomos, o mordomo era aquele que cuidava de uma casa, especialmente as famílias ricas da época. Os donos da casa entregavam a administração da casa a um mordomo. E aquela pessoa, então, o mordomo, ele recebia todos os recursos, ele recebia tudo que os proprietários da casa tinham. Para quê? Para administrar a casa de tal maneira que aquela casa funcionasse da melhor maneira possível. Esse mordomo, então, esse oikonomos, é a figura que Jesus usa para se referir a nós, como seus servos, como seus discípulos, cuidando dos bens que Deus coloca em nossas mãos. E um desses bens, nossos filhos. Todo mundo que é pai aqui, todo mundo que é pai genético, e aqueles também que são pais num sentido mais amplo, que assumem uma paternidade, um cuidado, um acolhimento, um guiar outras pessoas, se enquadram aqui nesta figura que Jesus está usando. Eu quero, então, elaborando em cima disso, dividir a nossa reflexão em 3 partes. Primeira parte, pensar com você, quais são os recursos que Deus lhe dá como pai? Todo mordomo recebia recursos dos proprietários da casa. Quais são os recursos que você, como pai, tem em suas mãos? Segunda parte, vamos pensar quais são os resultados que o dono dos recursos espera que você, como mordomo, promova como resultado daquele investimento, daqueles recursos que ele colocou em suas mãos. Em outras palavras, quais são, do ponto de vista de Deus, os resultados que Deus espera ver acontecer na vida dos seus filhos, a partir de uma boa mordomia de sua parte? E, terceiro lugar, quais são as atitudes do pai mordomo? Para que esses resultados aconteçam, é óbvio que é Deus, em primeiro lugar, que promove. É dele que vem todas as coisas boas, todos os resultados bons. Mas Deus escolheu colocar nas nossas mãos, seres humanos, pais, esses recursos para que nós fôssemos cooperadores, colaboradores dele. Para isso, esperam-se algumas atitudes no pai mordomo. Esses são os 3 tópicos, então. E eu quero começar falando com você sobre 2 recursos que todos nós, como pais, recebemos de Deus para que sejam produzidos os resultados esperados por Ele. Primeiro grande recurso, o legado. Ninguém aqui, como pai,
começa a sua vida, a sua paternidade, como uma folha em branco. Concorda? Toda paternidade se dá a partir do uso de um legado recebido. O texto de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, ele é muito revelador e às vezes mal compreendido. O que o sábio diz? Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando essa criança se tornar uma pessoa velha, ela não se desviará desse caminho. O que o sábio está reconhecendo aqui? Está reconhecendo que Deus, o grande designer, o grande projetista de nós e das nossas relações, Ele projetou e colocou isso como parte do projeto dele. O quê? A capacidade de nós, como pais, criarmos caminhos. A palavra caminho, ela é muito reveladora. Derek, no hebraico, é uma palavra muito forte. Caminho exatamente tem esse sentido. É uma trilha pela qual a criança não fará esforço para andar, porque ela já está lá colocada. O que o sábio está dizendo a você, a mim, é o seguinte: nós, para o bem e para o mal, somos inoculadores de caminhos na vida dos nossos filhos. Nós introjetamos, colocamos caminhos na vida dos nossos filhos, e o Provérbios está reconhecendo, e isso é tão forte, isso é tão... Cadê minha esposa? Você me avisa quando eu estiver fugindo do equilíbrio aqui nos decibéis? Vocês não merecem, né, ficar aguentando meus gritos. Esses caminhos, é algo tão forte, tão poderoso, que quando seu filho der o último suspiro aqui na face da terra, vários desses caminhos estarão presentes na vida dele. Eu gosto de observar muito, gosto muito de filmes, séries, e é muito interessante, se você ligar bem, você vai ver que uma boa parte dos filmes e das séries que passam aí na TV, elas têm histórias que quando são dramas e mostram pessoas, mulheres, homens, bem desajustadas, com diversos problemas, aos 20, aos 30, aos 40, aos 50 anos ou mais, vários dos filmes mostram, perceba isso, mostram no tempo que aquele personagem está colhendo na vida dele hoje, aquela dificuldade, aquele desajuste. A origem de tudo, a sua figura paterna, uma relação muito ruim, muito negativa com a sua figura paterna. Observa isso. Tem um filme, Fanny e Alexander. Vamos ver se alguém assistiu esse filme? Agora nós temos uns 3 ou 4. Uau! Ingmar Bergman. Filmaço. Até porque o personagem ali, o Alexander, é um menino, um adolescente, que é biográfico. Tudo indica que é o próprio diretor, o Ingmar Bergman. A relação dele com o pai, ou deles, da irmã Fanny com o pai, e mostrando como isso vai deixando suas marcas, vai deixando seu caminho impresso na vida daqueles meninos, daquele menino, daquela menina, de forma indelével.
Mas assim como temos tantos e tantos exemplos de legados que destroem, legados que amaldiçoam, ao permitir Deus que o legado seja o primeiro grande recurso para o pai mordomo, o que Deus está querendo dizer com isso? Que esse legado pode ser, na realidade deve ser, um legado abençoador. E para ser um legado abençoador, preste atenção, eu não sei como foi a relação com o seu pai, ou como está sendo. Alguns que têm o privilégio de terem seus pais vivos, e, enfim, eu não sei como foi ou como está sendo, mas eu quero dizer uma coisa. Não conheço os detalhes, mas com certeza você não recebeu um legado perfeito. Ou alguém aqui recebeu? Aqui Deus está nos desafiando, sabe o quê? Que para nós sermos bons mordomos, uma das tarefas principais na vida é nós passarmos para a geração seguinte um legado melhor do que nós recebemos. Isso não significa que você almeje passar um legado perfeito para a sua geração. Claro que não. Enxergue-se, né? Olhe-se no espelho. Mas o que significa? Meu amigo, minha amiga, os anos estão passando. Você tem consciência de quais os caminhos que ficaram incrustados em você, que são caminhos que não devem ir para a geração seguinte? Você tem consciência disso? É um primeiro passo. E uma vez que essa consciência exista em você, você vai buscar na sua interação com Deus, no seu exercício de paternidade, o quê? Senhor, que os caminhos que eu estou passando para os meus filhos, dos quais, mesmo quando for velho, ele não vai desviar-se, sejam caminhos abençoadores, caminhos propagadores de vida. Todos nós recebemos como legado uma mistura de amor e medo, delicadeza e angústia, generosidade e egoísmo. Todos nós, de uma forma ou de outra, convivemos com raivas, ciúmes, sentimentos de que fomos negligenciados, maltratos, carências, traições, exclusões, angústias. Todos nós. Por melhores que tenham sido seus pais. Até porque boa parte disto que eu acabei de falar depende muito da nossa percepção. De como nós recebemos as situações. A questão é, o legado que você recebeu é um recurso fundamental que Deus coloca para seu exercício de mordomia. E um objetivo fundamental da nossa vida é dia a dia, dia a dia, dia a dia, aquilo que na minha bagagem de vida está ligado à morte, está ligado à maldição, está ligado à propagação de inveja, ciúme, raiva, egoísmo, angústia, vá sendo deixado de lado. E eu vou passar para a geração seguinte. Não a perfeição, mas um legado bem melhor do que aquele que eu recebi. Segundo recurso. Está bastante ligado com o primeiro. O poder da paternidade, meus queridos. Eu estou falando aqui, obviamente, não só do poder genético. Esse é óbvio, né? O poder que está lá no DNA. Que coisa poderosa, não é? Que é algo sublime, sensacional. O poder de você imprimir nas gerações futuras aquilo que está em você. Eu não estou falando só desse poder, mas eu estou falando do poder psicológico, do poder moral, do poder espiritual.
Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 1, quando ele quer dizer que nós, em relação a Deus, devemos ser filhos. Ele usa aqui a expressão da relação do filho com o pai, imitador. Porque é do plano de Deus, é do propósito de Deus, que você seja digno de ser imitável. Esse é um poder que Deus não vem de você. Deus colocou nas relações, Deus colocou nas suas mãos. Eu nunca me esqueço uma cena lá de casa, e eu poderia contar diversas outras histórias, mas vou contar essa. O meu filho mais velho, o Victor, ele tinha, acho que uns 12 anos na época. E observando as orações públicas do Victor, públicas que eu quero dizer na família, né? Eu observei um ponto ali e aproveitei aquela situação e falei o seguinte para ele: Victor, a oração, essa nossa ligação com Deus, Jesus nos ensinou assim, deve sempre começar com o reconhecimento dos atributos de Deus. Eu não sei se eu usei a palavra atributos, pessoal, para um menino de 12 anos, ok, mas enfim, você entendeu o que eu falei, né? Você deve trazer a consciência, a pessoa de Deus, a natureza de Deus, adjetivos para Ele. A gente deve começar a oração assim, porque isso é que mostra que nós tomamos consciência na presença de quem nós estamos. Eu vi o Victor olhar assim, e é impressionante. Nas orações seguintes, e já temos 5, 6, 7, 8 anos, 10 anos, não, 10 não, né? Enfim. Todas as orações que eu escuto do meu filho, depois de tanto tempo, ele pratica isso. E o que me chamou a atenção é isso. Gente, quanto custou isso? 3 minutos, 4 minutos de um princípio explicado no momento. Que poder nós temos na mão! Que poder! E de novo, isso não é acidental. Isso é proposital. Deus colocou isso em nós. Recursos. Agora vamos falar dos resultados. O pai mordomo produz que resultados na vida de seus filhos? E para isso, eu quero chamar uma frase do Holden Carter, uma frase bem significativa. Ele toca nos pontos muito relevantes. Existem apenas 2 legados permanentes. Ele está falando aqui dos resultados. Existem apenas 2 legados permanentes que podemos esperar dar a nossas crianças. Um deles é raízes, o outro é asas. Tocou nos pontos certos, concorda? Raízes, fundamentos, chão. Asas, visão, o que me leva para frente, onde eu quero chegar, quais os voos que eu quero dar. Raízes e asas. Eu quero colocar agora a Bíblia para dialogar com o nosso amigo aqui e dizer, biblicamente, quais seriam as raízes e asas que nós deveríamos buscar como resultados da nossa mordomia nos nossos filhos. Primeiro, as raízes. Vocês vão ver que todas as 3, eu vou propor 3 aqui resultados, todos começam com S. Primeiro S, segurança interior. Essa é a primeira raiz. Isso é o primeiro ponto, primeiro elemento fundamental que eu, como pai, devo buscar promover na vida do meu filho. Meus queridos e minhas queridas, se você observar atentamente, abra o olho e você verá que boa parte dos pecados na vida do seu filho
Tem, sabe qual fonte? Insegurança, medo. E eu não vou gastar o meu tempo aqui, você tem a Bíblia para estudar e você vê essa conexão profunda. Está lá em Gênesis 3, desde o início de tudo. Medo, temor, defesa, insegurança, pecado, morte. E eu quero usar nesses três elementos, nesses três resultados, um texto altamente significativo sobre a relação entre filho e pai, que é um texto que está em João capítulo 13. João capítulo 13. Ali, em João capítulo 13, nós temos um dos momentos mais reveladores de quais eram as raízes e as asas de Jesus como filho. As raízes e as asas na relação entre ele, Jesus, e o Pai. E quando nós olhamos e quando nós abrimos esse texto e verificamos, a primeira grande característica, o primeiro grande resultado na vida de Jesus, e que lhe deu a sustentação, e que lhe deu a raiz para todos os voos que ele já tinha dado e que ele está prestes a dar. Esta cena se passa muito próximo da crucificação, aquele voo que Jesus estava prestes a dar. Se nós olharmos com atenção, na base de tudo está uma profunda segurança interior de Jesus, o Filho. Notem que João narra, um pouco antes da festa da Páscoa, estava servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão. Presta atenção isso na Bíblia. Ele coloca um nome, filho de, fecha parênteses, Judas Iscariotes, filho de Simão. Ele já tinha ouvido e aceitado a voz do diabo e estava prestes a fazer o que com Jesus? Trair. Eu não sei quanto a você, mas eu acredito que não existe situação nas relações humanas que prova mais as nossas raízes do que uma traição. É o cúmulo da infidelidade que Judas estava praticando aqui. Trair, quebrar, negar todo aquele investimento que tinha sido feito, toda aquela relação que tinha sido construída, negar. O clima é de infidelidade, o clima é de traição. Porém, a reação de Jesus foi exatamente no sentido contrário. Foi no sentido de reafirmação da lealdade, do amor e da fidelidade. E por que Jesus fez isso? João nos diz, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Mais para frente, João diz, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e estava voltando para Deus. Observe o uso da expressão Pai, Pai, Pai. Não é à toa. João está querendo chamar a nossa atenção para que o que está acontecendo aqui é, antes de mais nada, um teste, uma maneira de ver a relação filho-pai acontecendo. E João nos mostra que na base de tudo, na raiz de tudo, está uma inabalável segurança interior que o Filho tem. João mostra, gritei, né? João mostra que Jesus estava absolutamente seguro quanto à sua origem, sabendo que viera de Deus. Jesus estava absolutamente seguro quanto ao seu destino, para Deus voltava. Jesus estava absolutamente seguro quanto à sua missão, era chegada a hora. E Jesus estava absolutamente seguro quanto aos recursos que o Pai
havia depositado todas as coisas nas suas mãos. Você me acompanhou? Origem, destino, missão, recursos. Essa é a base. É isso que ao longo do tempo vai promover segurança interior no seu filho, na sua filha. Estamos falando aqui de algo do coração, algo do mais profundo do ser, que circunstância nenhuma pode abalar. Segurança quanto à origem, quanto a destino, quanto à missão, quanto a recursos. Segundo resultado que o pai mordomo deve almejar produzir na vida do seu filho: sabedoria, discernimento. Seu filho vai crescer. Ao final de cada dia, você se disciplinar como pai a buscar: meu filho avançou hoje, ele conhece hoje melhor o que é da vida, o que é da morte, o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. Não à toa, note como que o evangelista usa esse verbo sabendo. Sabendo. Jesus tinha essa segunda raiz. Ele sabia que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e estava voltando para Deus. Saber não como um conjunto de informações, não como um conjunto de dados, mas como o saber da convicção, o saber no sentido de tirar todas as dúvidas sobre o que é falso, sobre o que é verdadeiro. Esse saber, não é à toa que esse saber é tão exaltado no livro de Provérbios. Se nós levássemos isso aqui a sério, hein? Ou mais a sério. Pai, sabe qual é a grande tristeza que o sábio diz que pode acometer um pai sobre a face da terra? Não é a carreira, não é o salário, não é com quem ele se casou, não é a saúde, não é o sucesso nas redes sociais. A grande tristeza é gerar um filho insensato. Por outro lado, qual é a grande alegria, Provérbios? Qual é a grande alegria? Grandemente se regozijará o Pai do justo. E quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Sabedoria. Jesus sabendo. Primeira raiz, segurança interior. Segunda raiz, sabedoria. Agora eu quero falar do terceiro elemento. Qual é o grande legado? Raízes e asas. Qual é a asa? E aqui, biblicamente, nesse texto de João capítulo 13, nós vemos que a asa, a grande asa a ser buscada, as grandes asas a serem almejadas na vida dos seus filhos, de acordo com o plano de Deus, de novo, não é aquilo ligado a sucesso humano, a destaque humano, àquilo que terrenamente nós tão facilmente dizemos que essas são asas. Meu filho foi fazer um curso em Harvard, meu filho foi contratado pela empresa para ganhar $300 mil no primeiro ano.
Você já viu o carro novo do meu filho? E minha filha, você já viu com quem ela vai casar? E por aí vai, né? Coisas de Facebook. Isso são asas. Limpe seus olhos, seu incrédulo. Mude a sua visão. Olhe do ponto de vista de Deus. Quais são as asas que o texto mostra que foram formadas em Jesus e que devem ser formadas no nosso filho? Serviço. Mas que anticlímax, né? Aos olhos humanos, serviço. Aqui diz o texto, tendo amado os seus que estavam no mundo, em meio a tanta infidelidade, em meio a tanta traição, ele amou-os até o fim. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. As asas são as toalhas. Incrível, não é? Como a lógica de Deus subverte tanto a lógica humana. Seu filho, meu filho, estão crescendo numa atitude de serviço, numa atitude de, note, não para compensar, não para buscar retribuição, não para ser aceito, mas porque amou-os até o final. Jesus ali não perdeu aquela cena, aquela oportunidade para representar, para retratar o que foi a sua vida. Toalha, 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 toalha. Essas são as asas que mostram que as raízes estão bem fincadas. Enfim, que mostram que o amor, que é a grande transformação que pode acontecer num ser humano, o amor leal, o amor da entrega incondicional para atingir um propósito, está presente naquela vida. Porque ele ama até o fim, ele levanta-se, cinge-se, pega uma toalha, deita água numa bacia e começa a lavar os pés. Os 3 resultados, então, os 3 S's: segurança interior, sabedoria, serviço. E agora a última pergunta. Quais as atitudes do pai mordomo? Quais são as atitudes que devem ser desenvolvidas e construídas para transformar recursos, o legado e o poder em resultados, segurança, sabedoria e serviço? Paulo nos mostra o caminho em 2 passagens, em que ele fala diretamente a pais, no contexto do que significa uma vida de discipulado, uma vida de quem segue a Cristo, uma vida de alguém que já tem o princípio da nova vida dentro de si. Tanto na carta aos Efésios, tanto quanto na carta aos Colossenses, Paulo descreve essa nova vida, essa nova ordem, esse novo sistema propiciado pela obra de Deus através de Cristo em nós, pela presença do Espírito Santo em nós. Quais são os sinais dessa nova ordem? Quais são os resultados dessa nova vida? E Paulo então começa a falar das relações: marido, mulher, esposa, esposo, pais e filhos, dentro do lar. O que Paulo tem a dizer? Paulo tem frases que mostram o que não deve ser feito. Cartão vermelho. Cartão vermelho para quê, Paulo? Pais, não deis a vossos filhos
motivo de revolta contra vós. Essa é a tradução da Bíblia de Jerusalém. Não deis a vossos filhos motivos de revolta contra vós. Em Colossenses, pais, não irriteis vossos filhos para que eles não desanimem. Esse é o não. Mas o texto traz também cartão verde. Sim, mas educai-os com correções e advertências que se inspiram no Senhor. Oh! Não! E por que não? 2000 anos atrás, sociedade greco-romana, o pai, pater, era aceito como o Todo-Poderoso. Você já leu sobre isso, né? Já deve ter visto filmes da época. O pai, ele tinha por direito, ele não sofreria nenhum processo civil, nenhum tipo de contestação, se ele fizesse quase tudo o que ele queria com os seus filhos. O que Paulo então está dizendo aqui é: pais, cuidado com o abuso de poder. Com aquilo que você faz para o seu filho, você pode estar ferindo o respeito próprio dele. Você pode estar tocando no ponto que o deixa moralmente indignado. Você pode zombar dos esforços dele. Você pode estar ofendendo-o. Os pais daquela época precisavam ouvir isso? Óbvio. Os pais de hoje precisam ouvir isso? Também. É claro que hoje as relações são outras. Mas vamos lá, pai. Você precisa ou não estar o tempo todo com o radar ligado? Para que você não seja um motivo de revolta. Ou para que você não seja um agente de desânimo no seu filho. Sim ou não? Claro! E é isso que Paulo está dizendo. Note, olha o legado que você recebeu. Olha o poder que você tem em suas mãos. Olhe isso. E tome muito cuidado, porque se você não estiver atento, você pode acabar sendo um provocador de revolta, desânimo. A alma do seu filho pode esvaecer. Deixa eu fazer um comentário aqui. É claro, é óbvio, eu nem vou tomar o seu tempo com isso, que Paulo não está dizendo que os pais devem ficar paparicando os filhos o tempo todo, passando a mão na cabeça. Claro, né? Ninguém aqui é ingênuo para achar que eu estou dizendo isso, certo? Na geração como a de que nós temos hoje, é importantíssimo que isso seja pregado, proclamado. Precisa sim fazer o que com seu filho? Educar. Educar. A palavra grega aqui é promover crescimento, maturidade é a palavra-chave. Não só fisicamente, mas emocionalmente, moralmente, espiritualmente. Seu filho precisa de educação, sem dúvida. Agora, a educação deve se inspirar no Senhor, porque você é mordomo. Não é, seu filho não é para você colocar a sua agenda nele, a sua execução nele. Você é mordomo do Senhor. Portanto, tudo que sair de você, com palavras, com ações, com sentimentos, cuidado, para que isso não seja um motivo de desânimo, de revolta. Deus vai cobrar isso de você. Cuidado, para que seja educação inspirada nas correções e advertências do Senhor, a quem você deve procurar servir ao atuar como pai mordomo. Para concluir, eu quero ilustrar agora com o último texto bíblico o que é essa atitude de pai mordomo apresentada em Colossenses e em Efésios.
A atitude é a seguinte: para produzir segurança interior, sabedoria e serviço, cada vez mais o que vai promover isso não é poder, é autoridade. Entende a diferença? O pai que fica focado no poder que ele tem, porque eu sou pai, porque eu sustento a casa, porque eu sou o dono, porque você me deve. O pai que ficar focado nisso e não, com o passar do tempo, investir cada vez mais em ter autoridade, vai perder seus filhos. No que tange a tudo que a palavra de Deus diz que é possível ter na relação filho-pai. E não estará produzindo esses 3 resultados, porque esses 3 resultados não vêm do poder. Mas sabe de onde vem? Da misericórdia. Autoridade proveniente da misericórdia. E não a autoridade proveniente do poder. É essa transição, é esse amadurecimento, é essa jornada que os pais mordomos devem empreender. Para isso, Jesus contou uma parábola, uma das parábolas mais conhecidas que Jesus contou, que ilustra perfeitamente isso daqui. Jesus contou a parábola dos 2 filhos, Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32. É conhecida como a parábola do filho pródigo. Mas se existe um título infeliz para as parábolas de Jesus, é esse, né? Parábola do filho pródigo. Porque aí nós ficamos infantilmente achando que no centro ali da parábola, o centro do ensino de Jesus, é daquele filho desperdiçador, é aquele filho esbanjador. E não é. O filho esbanjador é coadjuvante. Sabe quem é o protagonista da parábola? Sabe quem é? Preste atenção, releia, sem esses olhos viciados do título que normalmente se dá a essa parábola. O protagonista é o pai, gente. É o pai. Os 2 filhos são coadjuvantes. A mensagem que Jesus quer passar para aquela geração que abusava do poder. Poder religioso, poder humano, poder físico. A lição que Jesus quer passar é que no reino dos céus, o que vale é a autoridade. E a autoridade é proveniente de misericórdia. Certo homem tinha 2 filhos. Começa assim a parábola. Eu não vou ler, você já conhece, né? Alguém aqui não conhece a parábola do filho pródigo? Acho que não, né? Tá. Você conhece, né? Pai muito rico, certo? Um dos filhos, o filho mais novo, chega para ele e diz: quero ir embora porque chegou a hora de eu viver a minha própria vida. O texto diz laconicamente: o pai foi e distribuiu os bens. O filho foi para uma terra distante, desperdiçou tudo, gastou tudo, depois ficou carente e até as circunstâncias foram tão fortes na vida dele que ele então caiu em si e disse: eu tenho que voltar para o meu pai, porque lá eu tenho... Para o meu pai, não. Eu tenho que voltar e pedir para ser um servo, para ser um empregado do meu pai, porque lá os empregados comem e aqui não tem nem o que comer, certo? Aí ele vai, volta e o texto diz: pai. O pai, que é o centro das atenções. O que o pai faz? O filho está vindo, nós já sabemos qual é a disposição dele. O pai olha, quando ele vê o filho, Lucas diz, cheio de misericórdia, cheio de compaixão. Ele entra numa carreira desabalada, abraça o filho, cobre-o de beijos, manda imediatamente sejam trazidas roupas, manda matar o novilho cevado, porque o pai diz, meu Deus, aconteceu aquilo pelo que eu tanto ansiei, aquilo pelo que eu orava,
aquilo que eu esperava, aquilo que cortava o meu coração, aconteceu. O perdido chegou. Ele agora é salvo. Manda matar um novilho preparado para as ocasiões excepcionalíssimas. E a parábola termina com um filho mais velho, totalmente fora daquele clima, enrijecido nos seus direitos, aferrado àquilo que ele achava que era seu, mostrando que a lealdade, a fidelidade, o ter ficado na casa do pai era uma relação comercial, transacional. Era para ter os seus direitos. E o pai então se compadece do segundo filho, cheio de misericórdia também para aquele que estava naquele momento mais perdido do que o outro. E diz: filho, tudo que é meu já é seu. Era justo, ou é justo, é adequado nós fazermos essa festança, porque seu irmão estava perdido e foi salvo, estava morto e reviveu. Tem um livro que se dedica a falar, a contar dessa parábola. Chama-se A Volta do Filho Pródigo. Henry Nouwen. Se você... Eu quero dizer, não deixe essa vida terrena sem ler esse livro. Muito bom. E o Henry Nouwen, ele conta, eu tenho que pular aqui várias partes, mas ele conta a história dele, que ele só entendeu a parábola chamada do Filho Pródigo, quando ele viu uma reprodução desse quadro. Esse quadro é um dos quadros mais famosos de Rembrandt, aquele pintor holandês do século XVII. E Rembrandt pintou A Volta do Filho Pródigo, e o Henry Nouwen narra como foi descobrir nesse quadro a essência do que Jesus está ensinando com essa parábola de Lucas 15. E o interessante, de novo, leia o livro, tem muito mais, mas o interessante, agora eu dei um zoom aqui, o interessante que o Henry Nouwen chama a nossa atenção é justamente para o fato de que o centro é o pai. O pai já quase cego, notaram? Ele está quase cego. Roupas belas, ricas, com um manto vermelho maravilhoso. Mas o que chama a atenção no pai, o que chama a atenção? As mãos do pai. Que mãos, que mãos, que mãos. E a luz que Rembrandt usa para mostrar a mensagem do quadro, o foco dela está nas mãos do pai e na maneira como essas mãos acolhem, abraçam, protegem o filho que voltou, que se derrama, que se joga no colo do pai. Mas, ao mesmo tempo, Rembrandt mostra ali à esquerda o outro filho. Note que ele está banhado pela mesma luz. A luz que está no pai, a luz que está no filho mais novo, a luz também banha o filho mais velho, mas ele se fecha à luz. Observe o semblante dele. Não dá para você ver direito daí, né? Enfim. Observe o semblante dele. Observe a posição das mãos. O que está sendo passado aqui é o que está sendo passado na parábola. Esse homem, o filho mais velho, está em contato com a graça, com a misericórdia, na sua mais intensa, na sua mais profunda expressão, que pode acontecer sobre a face da terra, mas ele se exclui. Ele coloca-se à parte daquilo. E a parábola termina com o pai tentando trazer para a graça, trazer para a misericórdia.
o Filho. Eu quero, então, concluir chamando a sua atenção para isso. Pai, você tem um legado, você tem um poder, são os recursos que Deus lhe deu. Pai, coloque todo dia diante de si essa visão de quais são os resultados que devem ser promovidos, devem ser buscados, devem ser almejados na vida do seu filho. Quais são as raízes, quais são as asas? Segurança, sabedoria, serviço. Agora, eu quero dizer para você, para que esse trabalho de Deus seja promovido, avance, pergunte para Deus o que precisa acontecer em você. Você é chamado para ser esse pai da parábola. Porque Jesus disse: sede vós misericordiosos, como misericordioso é o Pai Celeste. Quanto mais você descobrir, você apropriar-se do poder de Deus à sua disposição, para deixar de ser um pai cuja autoridade provém da misericórdia e não do poder humano, mais e mais você vai cumprir esse papel, cumprir essa missão que Deus tem para você. Os filhos não estão... Quem é o seu filho? Ele se parece mais com o filho mais novo ou se parece mais com o filho mais velho? Isso não está nas suas mãos. Tá. Por que esses filhos saíram assim? Por que tomaram caminhos tão diferentes? Por que se tornaram ambos, em fases da sua vida, inalcançáveis pela misericórdia do Pai? Não sabemos, eu não sei, você não sabe. E você não precisa saber. O que Deus está lhe dizendo é que você é chamado para ser cada vez mais como esse Pai. O Pai, patrão, suas mãos estão pedindo, manipulando, agarrando, exigindo, julgando, condenando. Quando o pai patrão dá conselho, ele fica ansioso para saber se o conselho foi acatado. Quando ele oferece ajuda, ele quer que agradeçam pela ajuda. Quando dá dinheiro, espera que esse dinheiro seja gasto ao seu modo. Eu, como pai patrão, quando faço algo de bom, desejo ser lembrado. Estou preocupado constantemente em não ser esquecido, em continuar presente de alguma maneira no pensamento e nas ações dos outros. Esse é o pai patrão que eu sou. Você é tantas e tantas vezes. E sabe de onde vem essa infantilidade do pai patrão? Porque ele não reconheceu e não educou e não tratou os dois filhos que vivem dentro dele. Os dois filhos, o mais jovem e o mais velho, são figuras de filhos que vivem dentro dos pais. Mas em algum ponto da sua vida, Deus quer que você reconheça esses filhos que estão em você, são você, e trate deles. Porque aí a paternidade emerge, aí a paternidade brota. O pai mordomo torna-se inteiramente livre para receber e dar. A paternidade de um mordomo não tem nada a ver com poder ou controle. É uma paternidade de misericórdia. E aqui fica a pergunta para nós orarmos. Posso eu dar sem esperar algo de volta? Posso eu amar sem estabelecer condições? Posso eu ser um pai que viva com as mãos estendidas,
sempre querendo deixá-las descansar nos ombros dos filhos que voltam. Se voltarem, quando voltarem, como voltarem, minhas mãos estarão sempre estendidas, dispostas a deixá-las descansar nos ombros dos filhos que voltam. E eu quero que você vá para casa, para a sua semana. Eu quero que você tenha um feliz Dia dos Pais, com essa compreensão. Mas também cheio, sabe de quê? Sabe de quê? Cheio da promessa. A promessa. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Um dia, aquela segurança interior vai se mostrar transformada em amor perfeito. O amor perfeito lança fora todo medo. Um dia, aquela sabedoria que foi colhida na vida do seu filho do lado de cá, transformar-se-á numa glória eterna. Serão como as estrelas, refulgindo por toda a eternidade, conforme Daniel capítulo 12. E o serviço que o seu filho do lado de cá, a toalha que ele usou, transformar-se-á em talentos amplificados para serem usados por toda a eternidade no serviço do Rei. Vamos orar. Eu quero, obviamente você percebeu que esse ensino é para pai, para mãe, é para pai físico, para outros tipos de paternidade. Todos nós aqui somos desafiados pela palavra de Deus. Você viu? Você enxergou? Se viu e enxergou, sabe o que a Bíblia ensina? Primeiro, reconheça a sua incompetência. Senhor, fala para ele, muito obrigado pelo padrão tão elevado que o Senhor mostrou. Padrão de paternidade tão elevado. Mas eu reconheço que eu sou incompetente. Eu reconheço que eu de jeito nenhum eu consigo alcançar isso. Mas a palavra de Deus não nos deixa com o reconhecimento apenas das nossas falhas, das nossas incapacidades. A palavra de Deus nos leva para o Evangelho. Evangelho é boas novas. Saiba que Jesus Cristo na cruz, na ressurreição, na sua ascensão aos céus, a obra dele incluiu tudo o que você necessita para ser pai, conforme o coração de Deus. Pai mordomo, vá para a cruz, ouça o Evangelho, entregue-se a esse Deus que é o Pai da misericórdia, que sabe tudo sobre você, tudo sobre o seu legado, tudo que você tem tentado fazer. Mas Ele sabe também que você não se tornou pai por acaso, mas para ser mordomo. E que os objetivos da segurança interior, da sabedoria e do serviço são objetivos, antes de mais nada, dele, do Pai da misericórdia. Ele quer fazer com que todos os dias na sua vida você seja cada vez mais um pai com autoridade. Autoridade que emana não simplesmente de um poder físico ou de um poder social, mas que emana de um coração como o de Deus,
misericordioso. Senhor, obrigado pelo ministrar da Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Desafia-nos, instrui-nos, consola-nos, enche-nos de esperança. Para sermos fiéis e prudentes mordomos para a Tua glória, agora e por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém.